pessoal, aqui é a Belanini do Criptografando Sonhos. Desculpa pela demora, mas é porque eu li um livro bem grandinho. E esse livro eu já queria ter lido ele no ano passado, por causa de uma recomendação que alguém fez pra mim, falando de Haruki Murakami, um Q84. E eu vou tentar mais ou menos explicar pra vocês esse primeiro volume, porque ele é uma série dividida em 3 livros. Pra quem não sabe, um Q84, na verdade, esse Q, se a gente for falar em inglês, é um Q84. E Q, em inglês, tem o mesmo som que o número 9 em japonês, que é Q. Acaba ficando a ideia de 1984. Não é por um acaso que 1984, o livro do George Orwell, é citado também aqui em um Q84. Tanto que tem algumas passagens que ele fala, ou um dos personagens fala sobre 1984. Esse livro ele é narrado por 2 personagens, a Aomami, é muito difícil falar nomes japoneses, e o Tengo. A Aomami, ela é uma professora de artes marciais, né? Ela é formada em educação física, só que ela não faz só isso. Na verdade, a Aomami, ela tem uma segunda profissão, uma coisa mais secreta. Ela é uma assassina. Ela não é aquele tipo de assassina que sai matando todo mundo, não é isso. Na verdade, ela faz parceria com uma senhorinha, e essa senhorinha, ela tem, na verdade, uma instituição que cuida de mulheres e crianças que sofreram abuso sexual, que sofreram qualquer tipo de violência sexual. A Umami, ela mata justamente esses caras que abusaram dessas mulheres, só que ela faz de um jeito muito sutil. Acaba não tendo, assim, provas nenhuma que chegue a Umami ou a essa senhora. Só que a gente também tem o Tengo. E o Tengo, ele é um professor de matemática, só que ele tem aspiração para escrever romances, um romancista. Ele já tentou escrever algumas coisas dele, mas nunca ficaram tão bons quanto, digamos assim, deveria, porque ele nunca chegou a ganhar nenhum prêmio da literatura japonesa. E escreve muito bem. E ele tem um grande amigo, aliás, acho que o único amigo dele, o Komatsu, espero ter falado certo o nome dele, que é um editor de uma revista, de uma editora. O Komatsu, ele propõe uma coisa muito interessante para o Tengo. Eles viram, né, eles leram um romance de uma menina de 19 anos chamado Crisálida de Ar. Nesse romance, esse Komatsu, ele vai justamente fazer uma proposta pro Tengo para ele reescrever a história dessa menina, a Fukaeri. Ai, gente, todos os nomes em japonês estão errados, tenho certeza absoluta, sorry. Ele vai propor justamente isso, ele reescrever esse romance, porque assim, eu como jovem escritora, eu me vi assim muito nesse embate, né? Alguém pega, escreve alguma coisa e você vai reescrever. Querendo ou não, isso é meio que fraude, você meio que tá fraudando. Só que ao mesmo tempo, a gente vê isso muito atualmente com os ghostwriters, que são os escritores fantasmas. Vide aquela menina que escreveu entre aspas, né? Porque foi um escritor fantasma. A menina que escreveu Girl Online, Garota Online, ela é uma youtuber até super famosa. Ela foi um dos casos, né, de ghostwriter. E no final, tipo, ela vendeu muito, só que não foi ela que escreveu o primeiro livro. Não sei se o segundo ela escreveu mesmo, tenho lá minhas dúvidas, porque se você faz isso uma vez, quem garante que você não tá fazendo de novo? E aí, se a gente parar pra pensar, existe isso muito na nossa realidade ainda, de escritores fantasmas, e até que ponto realmente a pessoa que não é escritor escreve. Eu não sei, porque uma coisa é você fazer uma crítica quando você tem já o original, né, e você pede uma aprovação ou pra editora, ou então quando você vai publicar por conta própria, você paga pelos serviços, né, de alguém para fazer uma crítica sobre a sua obra, mas essa pessoa, ela não vai escrever para você, né, ela não vai reescrever, ela vai apontar as coisas que não estão boas para você ir lá e mexer. E aí eu fico pensando nessas pessoas que são youtubers, será que realmente todos esses youtubers, inclusive aquela famosa, ela escreveu mesmo ou alguém escreveu pra ela? É meio complicado, é uma coisa que às vezes não faz muito sentido, porque, querendo ou não, quando o Komatsu ele faz essa proposta pro Tengo, pra ele reescrever o romance da Fukaeri, é justamente isso, ele tá visando o lucro, ele tá visando que isso vai bombar, que as pessoas vão ficarem enlouquecidas porque a menina tem 19 anos, vai todo mundo achar o máximo, e é justamente isso que acontece quando o livro é lançado, dá aquele super burburinho, aquela explosão, aquele fenômeno. Realmente, será que isso não acontece e a gente
acha que não acontece, mas está acontecendo. Não sei se vai fazer muito sentido. Tem um pequeno detalhe, acontecem umas coisas estranhas, porque tem um pouco de fantasia e de segunda realidade. O autor, ele é muito bom porque ele vai introduzindo muito aos pouquinhos. Por exemplo, logo no começo da história da Aomami, ela tá num táxi, ela tá ouvindo uma música lá, clássica, que eu fui procurar e ela existe. E aí ela fala sobre essa música clássica que ela já acha estranho estar num táxi e tá ouvindo música clássica, porque nenhum taxista escuta isso. E aí ele fala que tem um local que ela pode descer as escadas e que ela vai chegar numa estação próxima, que ela vai poder pegar um trem e chegar no compromisso dela sem se atrasar. Acaba indo por esse lugar e ela percebe também que o uniforme da polícia tá diferente e que a arma também tá diferente, porque agora eles mudaram o armamento. E ela fica com aquilo na cabeça. Ela pensa, mano, tem alguma coisa errada. E conforme o livro vai desenvolvendo, ela vai percebendo coisas muito estranhas, que ela acha que ela tá ficando maluca, que ela tá numa realidade totalmente alternativa. Quando ela tá fazendo uma dessas pesquisas, né, pro trabalho de assassina dela, né, porque ela tá pesquisando, ela, na verdade, ela denomina o ano de 1984 como um Q84, que é justamente de question, de questionamento. Por outro lado também, a gente vai ter uma outra história que vai acabar juntando as histórias da Aomami e do Tengo, da Fukaeri, do Komatsu. Tem os pais da Fukaeri, eles foram para uma comunidade agrícola lá. Só que essa comunidade, o pai da Fukaeri, ele tinha um outro pensamento político e ideológico, e isso vai dar uma tremenda de uma confusão. Nessa comunidade, na verdade, uma comunidade vão se transformar em duas, e uma vai ser totalmente hostil, com armamentos, e vai dar o que falar, enquanto a outra, que é super assim, da paz e amor, que acaba vendendo os produtos sem conservantes, agrícolas, que um monte de gente compra. Essa comunidade, ela vira uma comunidade religiosa, fervorosa. E ao mesmo tempo, quem tá lá dentro não pode sair. E quando as pessoas saem, elas saem muito perturbadas e diferentes, muito esquisito. Só que a polícia não tem noção do que acontece lá dentro, da mesma forma que as pessoas que saíram não conseguem explicar. E fica uma coisa muito estranha, só que ao mesmo tempo muito legal, porque como os capítulos são alternados, a Omomi descobre alguma coisa sobre isso, e a gente pensa, não, agora ela vai contar o que aconteceu. Corta, vai pro capítulo do Tengo, e aí o Tengo vai descobrir mais alguma coisa e fala, não, tá, agora vai ser o momento que a gente vai descobrir o que acontece nessas comunas, mas não. Aí corta de novo. É muito legal porque a gente vai ver também questionamentos sobre religião, sobre essa coisa do religioso fervoroso e dessas seitas fechadas, e que as pessoas acabam ficando bitoladas em religião. E eu achei isso o máximo. Tanto que a Aomami, na verdade, ela vem de uma família muito religiosa, que eles são testemunhas de Jeová. E se a gente parar pra pensar, no Japão, a maioria das pessoas são budistas. Então ainda tinha mais esse detalhe, porque a religião da Aomami não é a da maioria dos japoneses, né? É uma coisa mais cristã, diferente, uma coisa mais ocidental, e ela já sofria preconceito com relação a isso. Vai ser legal esse questionamento dessas religiões e o que eles fazem, até que ponto realmente é religião. Tanto que essa comunidade que é totalmente fechada e que ninguém entra e ninguém sai, eles não sabem exatamente que tipo de religião é, porque nem a própria essa comunidade deixa em aberto, né, para as pessoas entenderem que tipo de coisas que eles fazem lá dentro, que tipo de seitas. A parte gostosa é que você vai vendo que, como eu falei, as histórias da Umami e do Tengo, elas vão intercalando, só que elas vão se juntando e elas vão começando a se aproximar. Isso não quer dizer que vai chegar no momento que eles vão estar cara a cara e conversando, não é isso, pelo menos não nesse primeiro volume. Só que a gente sabe que uma história complementa a outra e que tecnicamente, na verdade, eles já se conheciam. Só que eles não sabem mais da existência um do outro, mas eles já se viram e eles já pelo menos conversaram uma vez há muitos anos atrás. Eu acho que assim, a forma de escrever do Haruki Murakami foi uma coisa que me surpreendeu. É gostoso o jeito que o Haruki Murakami escreve, porque ele vai te prendendo, ele vai, sabe, te conquistando. Tanto que era engraçado, porque quando eu começava a ler o capítulo da Umami, e aí, nossa, eu me acostumando com a ideia da Umami, porque tudo é contado em terceira pessoa. Então a gente tem toda a visão da Umami e
mundinho dela. E aí a gente vai embalando, embalando, embalando. E ele sempre tem... O Haruki Murakami, ele tem esse pequeno detalhe de... Quando ele tá chegando assim no ápice, né, do capítulo, pra gente... Agora vai responder. Ele não responde, ele corta. Mas ele consegue dar ponto pro próximo capítulo do Tengo. Por um minutinho você pensa, mano, não, eu quero pular o capítulo do Tengo. Só que quando você vai ver, você já tá na metade, você já tá totalmente fascinado, você já entrou totalmente no capítulo do Tengo e pronto. E aí, quando corta o capítulo do Tengo, você fala, não, eu quero continuar. Então, assim, essa parte é muito boa e ele vai entrelaçando tudo com tanto jeitinho, com tanto cuidado. Quando você vê, você já tá, tipo, apaixonada pela narrativa, encantado. É um livro que me prendeu muito a atenção, é um livro que fazia muito tempo que eu não ficava tão viciada, porque eu parava de ler e pensava, mano, eu quero pegar esse livro de novo. Meu, eu preciso pegar esse livro de novo, eu preciso entender. E tem algumas questões, principalmente desse mundinho paralelo, que a gente não tem ideia nenhuma do que ele é. A gente só sabe que essas pessoas desse mundo paralelo têm um problema X que acontece, só que a gente não sabe nada sobre esse mundo paralelo. A gente só sabe algumas poucas coisas que alguns personagens foram relatando, mas tudo muito superficial. Então eu quero ver se eu terminando de ler o livro que eu tô lendo agora, se eu volto pra 1Q84, porque eu quero saber o que vai acontecer. Todo mundo fala que os 2 primeiros livros são muito bons, que eles são muito condizentes, mas que o terceiro ele muda um pouco, porque vai ter um outro protagonista, não sei o que acontece, mas eu quero muito descobrir que raio de mundo paralelo é esse que eles acabam vivendo. E eu acho que é muito legal, porque é uma forma de fantasia e distopia totalmente diferente, e muito sutil, muito suave, que quando você vê, você já tá totalmente envolvido e que você quer um monte de respostas. Super recomendo 1Q84 pra vocês, leiam. Se vocês já leram, comentem o que vocês mais gostaram. Se vocês já leram a série inteira, me digam se realmente o terceiro ele muda tanto quanto todo mundo tá falando. Eu não sei de nada, não sei spoilers, não sei o que acontece, então me contem, tá? E se você não leu, leia, porque vai valer muito a pena, vai ser uma leitura totalmente diferente, totalmente gostosa, e que quando você for ver, você já tá enlouquecido por tudo que acontece aqui. Então beijos e até a próxima!